Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo direto do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, aqui no Centro Histórico de São Paulo. Boa tarde também aos assinantes da Claro TV e da NET TV que acompanham agora o canal do Boi. E você sabe que o programa passa simultaneamente na televisão, como você está habituado a assistir, e também no Facebook, na página do canal, do SBA. Se tudo isso não for suficiente, depois, daqui uns dias, você terá essa entrevista na minha página do programa no YouTube. E lá fica, sem trava nenhuma. Você pode mandar o link para os amigos, para os negócios, fazer network, fique à vontade. Não há impedimento para você acompanhar o programa Mercado Futuro. Bem, o Brasil está vivendo um período de transição. Daqui 2 meses, menos de 2 meses, muda toda a direção, né? Sob nova direção, vamos botar uma placa lá em Brasília. E também aqui no estado de São Paulo, aqui também vamos mudar de governador, secretariado, etc, etc. Para a gente falar um pouco sobre isso e também sobre outros assuntos que virão no decorrer do programa, está aqui comigo o consultor da Macrosector e diretor da Associação Brasileira do Agribusiness, a ABAG. Como você já conhece, faz tempo que ele não vem aqui, mas ele é conhecido aqui do programa, Eduardo Dyer. Muito boa tarde, muito obrigado pelo seu sorriso. Imagino que você ou as pessoas, o setor onde você participa, estão otimistas com o que virá a partir de janeiro de 2019. O que virá, Resch, e bom dia, boa tarde, enfim, excelente jornada para os nossos telespectadores. O que virá pela frente é inexorável, vai vir. Nós estamos agora olhando para o futuro. O que a gente assistiu nesse processo chamado eleitoral é uma tentativa de verbalizar que não se agrada mais aquela velha política. Esse foi um ponto de ruptura bastante evidente. A gente assistiu isso, agora os analistas estão vendo, ficou um pouco nós contra eles, mas de qualquer forma, eu acho que a grande alteração é a sinalização de não queremos mais o que vinha acontecendo. E aí a coisa acaba assumindo uma proporção no mercado do agronegócio, porque a bancada ruralista, seja na área política, seja o agronegócio como um grande business no Brasil, empoderado nesse momento, com agro é pop, agro é tudo, acaba sendo absolutamente um divisor de águas aonde adotaram um lado do sou contra. Sou contra o que está aí, quero novidade. É um pouco, como disse durante os meses anteriores, o Zé Roberto Mendonça de Barros, que você conhece, já esteve aqui com você, ele falou, nós vamos chutar o pau da barraca, mas nós estamos dentro da barraca. Quer dizer, isso tudo pode meio que cair na nossa cabeça, mas de qualquer forma, há uma expectativa, e aí você identificou pelo meu sorriso, de um certo otimismo. E eu explico por quê a você, telespectador, e ao resto, meu amigo particular. Na realidade, a atividade agrícola, sobretudo no mundo vegetal, mas também na pecuária, ela não tem um intervalo de tempo que permita falar, olha, eu vou ficar 2 anos sendo médico e depois eu volto a ser produtor rural. O grande patrimônio do agronegócio é a terra em movimento, a terra em gestão, a terra em produção. Tudo indica, e nós estamos vendo o final de 2018 se aproximar, tudo indica que de novo vai se bater recorde da entrega de insumos agrícolas, que são sinalizadores importantes para ter uma ideia do que vai ser a safra. Ou seja, calcário. Acabei de vir de uma reunião da secretaria onde se discutia calcário e fertilizantes. Fertilizantes vai superar o ano passado. A 2018 é o ano político, claro que houve o problema de logística, esse
é muito preocupante para o agro como um todo, mas, de qualquer forma, as pessoas são obrigadas a girar o seu negócio. Eu não posso parar com a minha fazenda e ficar esperando um momento X ou Y. Tem a incerteza do clima, a incerteza do crédito, que hoje já afeta menos, as pessoas estão rodando o negócio com recurso próprio, e tem também a variável política, quem vai ser, quem não vai ser, e agora a gente já tem uma definição de quem serão os ministros da Agricultura, no caso do Brasil, e da Secretaria da Agricultura. Tem esse misunderstand ainda entre meio ambiente e Ministério da Agricultura, que pretendia se fundir, mas aí se entendeu que é melhor não fazê-lo e tudo mais, que eu acho que está se caminhando para uma boa solução. Até nomes que eu vi recentemente na imprensa, já da área de meio ambiente, são nomes que você conhece, que já estiveram aqui com você, falaram no Evaristo Miranda, que é da Embrapa, e é uma pessoa focada em meio ambiente, e ele tem livros publicados nessa área. Então, eu acho que as coisas apontam para um norte favorável ao canal do boi, ao mercado futuro e ao agronegócio como um todo. Você, o que você acha eu acho que essa fusão meio ambiente e agricultura não combina. O que você acha? Não rola. Não rola. E não rola. E alguém teve a rapidez, esse alguém passou pelo Blair Omage. Se você faz uma fusão desse tipo, com o antagonismo e o protecionismo europeu, contrário aos avanços brasileiros do mercado internacional, é condição suficiente e necessária para dizer, olha, vão derrubar a Amazônia para plantar soja. E isso embaça todo o negócio de exportação do Brasil, que é o grande gerador de receita. A prudência indica que essa fusão, por mais tênue que fosse, ela não funcionaria internacionalmente. E com uma outra variável, os problemas do meio ambiente não se resumem ao agronegócio. Acaba de vir de uma reunião sobre mineração, contaminação de água e tudo mais, que não faz parte da especialidade dos técnicos que estão lá. Ah, mas juntamos os dois. IBAMA e Ministério da Agricultura é óleo e água, não se misturam com facilidade. A mesma coisa também passa pela própria Anvisa, que interfere nesse mercado, nos marcos regulatórios, e que é preciso administrar. Então, respondendo à sua pergunta e ratificando a sua expectativa, como a minha não vai sair. É verdade que a gente escuta o presidente eleito falar, bom, mas quem vai nomear o ministro sou eu. Ótimo, é um grande predicado, mas que ele tenha o devido cuidado para ver qual é o reflexo disso nos mercados que o Brasil é um grande fornecedor. Nós amargamos, Resch, você sabe, que nós amargamos de dezembro do ano passado até agora, um mês atrás, o boicote à carne suína brasileira e de frango pela Rússia. Por quê? Porque haviam problemas de forma de defesa fitossanitária, nós passamos aí por 2, 3 momentos na área pecuária com os dramas do carne fraca, com uma visibilidade. É tudo que o mercado internacional precisa para nos colocar fora do barco. No caso, e você tem razão, no caso, nós vamos ao intervalo, no caso da Rússia especificamente, talvez o novo governo tenha essa visão. Você pode comentar depois do intervalo. Mercado internacional, você sabe disso melhor que ninguém, vai e volta, são 2 vezes. Os russos demonstraram algum tempo atrás que queriam vender não apenas trigo para o Brasil, mas queriam vender carne bovina também. Sem dúvida. Né? E o mercado internacional é assim. E nós brasileiros, eu falo nós, eu não tenho nada com isso, mas nós só queremos vender, não queremos comprar. Mas depois do intervalo, o Eduardo comenta com vocês. Até já. Ok, estou de volta. O programa você já sabe, Mercado Futuro. O simpático senhor ao meu lado é o Eduardo Dair. Ele já foi, não sei se é presidente ou diretor executivo, mas enfim, ficou muito tempo na Associação Nacional para a Difusão de Adubos, depois a Associação de Defesa Sanitária Vegetal, ANDEF. Agora ele está na Macro Sector, está prestando serviço aí para as empresas, enfim.
E só para você, não precisa falar o currículo inteiro dele, mas só para vocês terem uma ideia de quem está conversando comigo e com vocês sobre as possíveis perspectivas para o ano que vem, que é quando começa o novo governo. Eu, antes do intervalo, falava do negócio do mercado internacional. Se você quiser fazer algum comentário. Quero fazer uma adição e reforçar a sua fala. Comércio internacional é uma via de mão dupla. Você tem que exportar, o Brasil adora exportar, tem sido um exportador notório. Eu vou relembrar rapidamente com o nosso telespectador, o Brasil é número 1 em café, continua sendo número 1 em suco de laranja, é número 1 em cana, perdendo esse ano talvez para a Índia episodicamente, ele é extremamente forte no mercado de celulose, é o primeiro, e assim eu enumeraria 7 mercados que o Brasil é líder, e se nós formos elencar o que é primeiro, segundo ou terceiro, o Brasil é um grande vendedor no mercado internacional com mais de 15 produtos numa cesta do agro. Acontece que nós queremos exportar, mas as nossas importações têm uma soma de barreiras, digo barreiras inclusive da ordem tributária, temos os gargalos dos portos e da logística e tivemos uma fama, que não é de hoje, mas de um passado não muito remoto, também de maus pagadores, em algumas situações que houve moratórias, que peraí, estou devendo, vamos ver. O que acaba acontecendo é que nesse momento, e você fez a reflexão sobre a Rússia, nesse momento nós temos que abrir mais a nossa economia do agro, nós vamos continuar exportando perigosamente. A China demanda 26% dos produtos agro do Brasil. Eu digo perigosamente porque é muita concentração. Hoje nós tínhamos que ampliar o leque. Mas, de qualquer forma, isso implica naquilo que nós vínhamos falando no primeiro módulo, no primeiro segmento, que é qualquer besteira que eu fizer falando mal do Oriente Médio ou falando mal da África e tudo mais, os meus clientes que às duras penas nós abrimos no mercado de frango, no mercado de suíno e no mercado de carne bovina, eles se retraem e a isso existe um monte de concorrentes querendo entrar e tomar esse mercado. Volto a insistir, citei agora en passant o açúcar. A Índia produziu muito bem, está tomando parte do mercado. A sorte é que no Brasil nós fomos para o etanol, quer dizer, a cana acaba sendo mais direcionada nesse momento para bioenergia e energia do que para o açúcar, alimento. Mas, de qualquer forma, essa é uma consequência que a gente tem que estar preparado e tomar muito cuidado para saber dialogar com o mercado internacional. Não é porque o Brasil está com a maior reserva da história, tem 380 bi de dólar, que nós devemos abusar ou imaginar que isso pode ser usado para pagar a conta da padaria. Isso é um sinalizador de status de condição econômica que mantém o juro baixo, que mantém a inflação sob controle e que mantém mais ou menos essa estrutura econômica que nós estamos vendo. Grande problema, desemprego. Grande problema, o mercado está ganhando numa velocidade desproporcional, robotização, e alterações daquilo que a gente conheceu. Nós somos do tempo que as agências existiam. Quer dizer, hoje em dia, os táxis, a maior empresa de táxi, que aliás chegou a valer mais do que a Petrobras, a Uber, não tem carros. A maior hotel do mundo, a Airbnb, não tem edifícios, nem quartos. Ou seja, tem uma mudança no mundo virtual. Quem está na comunicação sabe disso, de que as coisas estão se alterando numa velocidade exponencial. Então, de novo, o mercado internacional é o grande esteio do Brasil. Mas nós temos que tomar muito cuidado e ter muita atenção em começar a nos abrir, sobretudo no mercado que a gente chama de Ásia-Pacífico, no qual a China está inclusa, que representa grande parte da nossa possibilidade de demanda. Só para concluir esse raciocínio, tem uma explicação que uma vez eu assisti ao vivo com o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, que dizia o seguinte: existe um fenômeno em economia, no mercado internacional, chamado crowd out. O nome é sofisticado em inglês, mas ele fez a explicação como se fosse um elevador que vai passar no teu andar e que está cheio.
Na hora que você aperta o botão e a porta abre e você vê que está cheio, se você quiser entrar, você vai se acotovelar e alguém talvez vá ter que sair. O Brasil fez isso no mercado do agronegócio. Nós não somos amados no mercado internacional de commodities. Nós incomodemos muito os mercados que tradicionalmente abasteciam frango, suíno, suco de laranja não se fala porque é histórico e café não se fala. Mas soja, complexo soja, milho e tudo mais, nós metemos o cotovelo, entramos no elevador e alguém teve que sair. Precisamos tomar cuidado, porque o elevador pode passar cheio conosco dentro. Dentro também. O que o Eduardo está dizendo é curiosíssimo. Por exemplo, teve uma crise, só para vocês entenderem, teve 2 anos de seca no Espírito Santo. O Brasil produziu muito pouco café com nilon. O mercado ficou desabastecido. O Vietnã foi lá, ó, nhoque. Esse ano, mano, o mercado não fica vazio. Quando alguém sai do elevador, alguém entra. Não é verdade? É isso aí. Eu queria te falar outra coisa. Eu acho também que essa dependência da China é importante. Mas mais importante que isso, eu acho o seguinte. É curioso, porque eu acho que a parte da comunicação do novo governo, o time ainda não está treinado. Estão cometendo uns deslizes aqui e ali. Mas, por exemplo, eu acho que foi muito deselegante a maneira como o futuro ministro da Economia conversou com uma jornalista argentina sobre o Mercosul. Agora, isso eu vou contar para você e para sei lá quantas pessoas. Eu, pessoalmente, acho que o Mercosul, nesses anos todos, tem mais atrapalhado do que ajudado o Brasil. Então, entendeu? Não é que eu acho que ele errou. Entendi. Eu acho que ele falou de uma maneira errada. Mas o Mercosul precisa ser totalmente reformado. Não sei o que você acha. Tem uma piadinha sobre o Mercosul que agora não faz mais sentido, mas quando no Barcelona jogava o Messi, argentino, o Neymar, brasileiro, e o Suárez, que era uruguaio, ele falava, lá é o único exemplo onde o Mercosul deu certo. Depois, nós acabamos desvirtuando isso, virou um aspecto político, de negociar em votos unânimes para fora, colocar Paraguai, Bolívia, Venezuela dentro do Mercosul foi um erro histórico. Então, estou com você e acho que todos os brasileiros e as pessoas do agro, nós temos que tocar a nossa vida independente dos outros. Precisamos ser multilaterais. Não podemos ficar achando que fazer um acordo com o Egito está resolvido. Mas não pode desfazer que é um grande importador de carne bovina brasileira. Vamos ao intervalo. Converso com o Eduardo Daher. Daqui a pouquinho a gente vai para o último bloco. Até já. O programa você já sabe, Mercado Futuro. A Bolsa também é aqui no centro de São Paulo. O Eduardo Daher, meu amigo de longa data, fazendo antigamente, não sei se usa hoje mais isso, o que o Eduardo está falando sobre o futuro, sobre as coisas que está comentando, chama-se uma pensata. Isso é coisa de intelectual. Eu queria aproveitar o último bloco. A gente pode até falar do Brasil, claro. Mas eu queria que você falasse a tua visão, que eu acho que eu nunca te perguntei isso, sobre São Paulo. Temos aí o Gustavo, que é um rapaz muito bem cultivado, é um cara de uma excelente formação, foi presidente da Rural e foi nomeado pelo João Dória para secretário da Agricultura. Eu vejo, isso que eu quero te ouvir, eu vejo a agricultura de São Paulo como uma das mais turbinadas do Brasil, porque o que São Paulo produz muita coisa. Verdade. Mas o que não produz, ele exporta. Sim. Porque o suco de laranja todo que você falou passa pelas estradas aqui, a famosa estrada de Santos, não é isso? As curvas da estrada de Santos. E isso vale para açúcar, vale para um monte de coisa, né? Então eu queria ouvir tua opinião, se quiser comentar um pouco sobre o Gustavo. Tua expectativa? Eu acho que a gente deveria comentar 3 qualidades específicas do nome Gustavo Junqueira. Primeiro, eu acho que para nós, eu e você, da nossa faixa etária, é fundamental, ele é jovem. Hoje, você está vendo que o mundo, sobretudo no agro, e particularmente também em São Paulo, ele está caminhando para um lado muito mais digital, o lado de Big Data, de agricultura de precisão, e o Gustavo, pela juventude, está mais
habilitado do que grandes nomes que nós tivemos lá. Você veja que o Arnaldo Jardim, ex-secretário da Agricultura, foi super eleito, seguramente fará parte ainda do agro. O próprio Jardim, que está hoje lá, sempre trabalhou como secretário do Ministério da Agricultura, é provável que volte a Brasília se não se aposentar e tudo mais. Mas o primeiro predicado, jovem. O segundo, sou obrigado a concordar, você é Resch, eu sou Daer. O sobrenome dele, Junqueira, me inspira a Mogiana, as grandes áreas de plantio, as grandes e profissionais produções em Orlândia, São Joaquim, em volta de Ribeirão. Então, nós temos aí uma pessoa que é do ramo. Não vou sequer questionar, porque tem muita gente que diz, a Tereza Cristina, ela é agrônoma. Claro, é importante ser agrônoma, mas não é unicamente predicado dos agrônomos, é predicado dos bons gestores tocarem ou um banco, ou o agronegócio, ou um comércio e um supermercado. Então, essa segunda característica, ele tem as raízes no meio rural. E, finalmente, o terceiro predicado, e a gente já viu isso quando ele foi da Rural Brasileira, já viu isso quando ele passou um período ligado ao Banco do Brasil, na área de agronegócio, que ele tem estofo e conhecimento para o mercado internacional. Ou seja, é uma pessoa que fala inglês, uma pessoa que está habilitada a ir negociar acordos, tratados e tudo mais. Agora, numa análise, independente do nome, do Estado de São Paulo, tem lados positivos e tem lados que eu chamaria de perigosos, Resch. Um deles, você até tangenciou, São Paulo, no cenário do agronegócio brasileiro, ficou muito focado, e ele é o grande responsável por duas culturas, cana-de-açúcar e citros. Citros, nós sabemos o que foi o greening, o que foi amarelinho. Você saiu é ainda o maior exportador de suco de laranja do mundo, não é nem do Brasil, até porque o predicado do contrário é estar aqui e estar agora no resto do mundo. Nos Estados Unidos, tem na América Central, diversificou entrando no banana e tudo mais. Mas, independente disso, citros ficou muito paulista, vamos dizer, e cana-de-açúcar, que passou nos anos, vou chamar de não dos 12, mas os últimos anos do PT, passou esmagado pelo preço do petróleo, Petrobras, manipulação de livre mercado e tudo mais. Bom, nós temos um dado que ainda, você sabe, tem 62, se não me falha a memória, usinas /destilarias em recuperação judicial. Enfim, então o Brasil, São Paulo particularmente, desculpa, não o Brasil, São Paulo colocou as cestas mais fortemente duas culturas. São Paulo ainda tem um pouco de café, ali na região fronteiriça, sobretudo com o sul de Minas, que foi ganhando espaço, entrou no nosso elevador e levou o café para o sul de Minas. Uma coisa curiosa, e é importante o telespectador saber, é um dado só comparativo, é um ilustrativo. Para se ter uma ideia, o município de Sorriso, em Mato Grosso, que todos conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, é o maior município de Mato Grosso, é enorme, parece um estado. O município de Sorriso produz mais soja do que todo o estado de São Paulo. Então, nós estamos falando que o Brasil, São Paulo particularmente, foi liberando e foi saindo dos grãos. Nós ficamos muito, como eu disse, concentrados fortemente, cana, seguramente citros, tem alguma coisa de grãos, algodão, e tem uma característica que São Paulo jamais vai perder e tem que explorar, que é hortifruti, que está muito ligado à demanda. O grande São Paulo é um país em qualquer lugar. Bilhões. É um negócio nós estamos falando, quer dizer, 12 milhões de pessoas demandando comida todo dia. Você pode imaginar o que o Cinturão Verde tem como demanda garantida. O quilo se produz tomate. Assim. Eu só queria te fazer, nós temos 2 minutos, então eu vou falar uma coisa e você... O que eu acho curioso, isso que você falou, o desenho está certo. São Paulo produz soja, mas está produzindo trigo, está um programa aí para padaria mesmo, para farinha. Mas o que eu acho curioso, além de toda a infraestrutura, talvez um dos maiores portos do Brasil e por aí vai, é que para produzir soja em São Paulo,
Quando você vê que no Mato Grosso eles produzem 70 sacas, São Paulo, para produzir aqui, tem que ser mais de 100 sacas por hectare. Porque é muito cara a terra. A terra é cara, o trabalho sobre essa terra é muito caro. Então, você tem absoluta razão. Nós temos que ficar de olho, porque hoje não se fala em alqueire, alqueirão. Nós somos do tempo do alqueirão e do alqueirinho. Hoje, numa área a 250 quilômetros da capital, se vende metro quadrado. Se faz grandes desses condomínios que valem mais do que a fazenda que o indivíduo tinha em Campinas ou ali por perto. Então, efetivamente, nós estamos competindo com o mercado urbano crescente e São Paulo tem essa vocação. Continua sendo a locomotiva. Não vou dizer que carrega vagões vazios, porque no agro hoje a locomotiva é mais Mato Grosso e o sul da Bahia está virando uma área extremamente importante e você hoje faz o solo e faz o clima onde você quiser. Mas tomara, nosso tempo acabou, tomara, eu sonho em que tenha umas 4 locomotivas. O Rio Grande do Sul é uma locomotiva também, tá voltando a ser. Paraná, Santa Catarina, cada um na sua especialidade. Sim. Mas de grãos, eu aplaudo o Mato Grosso do Sul, porque eles estão tomando um papel que é fundamental para o desenvolvimento nosso todo, né? Sem dúvida. Nosso tempo acabou. Muito obrigado, Eduardo Daia. Prazer recebê-lo. Max Macro Sector. Isso. Eu escrevo para não errar, né? A BAG, enfim, e outras tantas coisas. Muito obrigado, até a próxima conversa. Obrigado a você e disponha. Gente, é isso, até o próximo programa. Obrigado.